Esse cara aqui vai jogar os dados para o centralizado, e o centralizado vai ter o banco de dados mais atualizado possível, certo? O que vai mudar quando a gente fizer tudo online? Não vai existir mais isso aqui e não vai existir mais isso aqui, certo? Vai ter só esse cara aqui, que vem a minha pergunta. Como reduzir servidor centralizado? Que é isso que eu quero que vocês vão atrás. Cloud, tá? Se eu vou colocar isso aqui centralizado, eu vou ter 7.500 acessos simultâneos e um no servidor. Existem duas formas de eu escalar, ou seja, acertar cada vez mais acessos, que a gente chama de vertical e horizontal. O vertical é o quê? Tem 7.000 pessoas chegando nesse servidor, o tempo de resposta está ruim e está saindo do ar, está caindo muitas vezes. O que eu posso fazer? Adicionar processador, adicionar memória. Abriu mais uma franquia, abriu mais uma regional com 15 franquias. Para aumentar o número de acessos, eu vou ter que aumentar o número de processador e o número de memória. E o disco. Isso que a gente chama de escala vertical. Tá? E a escala vertical, ela é cara. Ela não é o que a Cloud faz. O que a Cloud faz? Pega esse servidor centralizado aqui e replica ele, tá? Então, enquanto a gente tem no central, cada vez crescendo mais, colocando mais memória, colocando mais processador e deixando esse servidor caro, para quando dá algum erro, lascar com tudo, existe a escala que a gente chama de horizontal, que é o quê? Vou acrescentando cópias ou nós na minha cloud. Tá? Então ele vai balancear os acessos entre esses diferentes nós. Tá ok? Isso o quê? É o poder que a cloud me dá. Eu conseguir aumentar o número de acessos, aguentar o número de acessos, diminuir o tempo de resposta, só clonando os meus servidores. Tá? E aí vai atrás do custo disso. Em vez de eu ter um servidor aqui com octa-core, não sei quantos GB de memória, eu vou ter o quê? 5 servidores dual-cores com 2 GB de RAM que custam muito mais barato do que eu manter aquilo ali. Energia muito mais cara. Não vou me preocupar. Backup de banco de dados, ela já faz pra gente. Não vou me preocupar com segurança. Não vou me preocupar com espaço físico, que é caro, energia, resfriamento, manutenção do hardware, tudo isso. Então, como reduzir os riscos do servidor centralizado? A última pergunta. Tá? Como reduzir os riscos do servidor centralizado? Cloud. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero que vocês vão atrás de o que é, como funciona, tá? De uma maneira geral. Não precisa eu falar, a cloud é um único servidor gigante desse aqui, que tem vários processadores virtualizados, e cada processador virtualizado desse aguenta não sei quantos nodes. Não. Isso aqui é já a parte de infraestrutura da cloud. Quero que vocês me falem por que a vantagem de eu ter a cloud, tá? Como é que funciona, o que é. Tá certo? Então, essa cloud aqui que vai me garantir reduzir o risco do servidor centralizado. Ok? Certo? Então, é isso que eu queria passar para vocês e as outras perguntas. Cronogramas. Quais são as etapas que eu vou fazer? Essa e essa pergunta aqui não pode faltar na sinopse de vocês. Tá? Vou fazer primeiro o desenvolvimento das telas. Lado do cliente. HTML, JavaScript, CSS. Não, vou fazer primeiro o back-end já utilizando os dados desse servidor que já existe. Vou fazer uma migração primeiro do servidor, depois eu já utilizando esses dados. Não, vou desenvolver esses dois utilizando os dados. Não, vou migrar primeiro os dados e aí depois esses dados migrados, eu faço o sistema antigo utilizar o banco de dados novo. Existem diversas combinações
Cada um vai achar vantagens e desvantagens nessas diversas combinações. E o que a gente vai fazer aqui na quinta-feira é discutir isso. Por que que dá, por que que não dá, por que é melhor migrar os dados primeiro, por que que é melhor desenvolver o front-end primeiro, tá certo? Então, o cronograma de etapas não podem faltar, tá bom? O de vocês. Como realizar os testes? Que é bem parecido com essa segunda pergunta aqui. Vou migrar primeiro os dados da central e fazer as regionais utilizarem esse banco de dados. O mesmo sistema das regionais, só que utilizando o banco de dados central. Quais são as vantagens disso? Não, professor, eu acho melhor deixar a central do jeito que está, a regional do jeito que está, com o banco de dados ainda distribuído, só que eu vou utilizar já o sistema migrado em algumas regionais, só que utilizando o banco de dados antigo, tá? Então, para ver se não tem nenhuma inconsistência de dados, para ver se não está dando erro na hora de fazer essa atualização, para ver se está indo tudo bem certo no meu sistema. Não, professor, eu vou atualizar primeiro o banco de dados regional, o sistema na regional, mas vou utilizar o banco de dados central antigo. Tá bom? Tem milhões de formas de vocês pensarem isso, eu tenho certeza que cada um vai defender uma forma diferente. Porque eu quero, pelo menos, que ninguém copie de ninguém, né? Então cada um vai pensar uma forma diferente de defender isso aqui. Tá certo? Professor, vou já utilizar aqueles 30 servidores aqui, em vez de utilizar esse negócio de cloud que eu acho besteira, vou utilizar 30 servidores, colocar na central lá, fazer um data center entre eles aqui, como se fosse a minha cloud, e já vou colocar para frente aqui, fazer um banco de dados centralizado mesmo, esquece isso aqui. Tem milhões de formas, tá? Isso aqui, eu não vou perder esses computadores aqui, que são muito bons, vou colocar em rede e posso eu mesmo emular a minha cloud, só que eu tomo de conta e faço a manutenção dela. Ok? Então, é isso. Deixa eu te perguntar, quinta-feira a entrega final do case e também a discussão, não é isso? E a discussão. Aí, dia 28, a redação. Isso aí, dia 28, vocês vão poder trazer a sinopse de vocês. Ninguém vai decorar todos os argumentos que foram utilizados, né? É uma coisa bem mais fácil. Tá certo? Então, o foco mesmo é para quinta-feira, porque a redação vai ser bem mais tranquila. Eu não entendi muito, foi essa parte aqui. Deixa eu ver assim. Essa aqui? É das regionais, da central. A regional, quando ela vem dos... Isso é do lado da migração? É. Como é que funciona hoje? Cada regional é separado, como se fosse um sistema separado. Tá? Então aqui eu vendo 10 pratos no dia, na outra regional eu vendo 20 pratos, na outra eu vendo 40, na outra eu vendo 50. Aí à noite... Nenhuma delas sabe da venda entre elas. Certo. E o diretor não sabe também da venda total até ter outro dia. À noite o que é que acontece? Os bancos de dados são iguais, as mesmas tabelas, as mesmas colunas. Ele vai pegar os dados que foram inseridos aqui durante esse dia e colocar aqui. Só isso. E aí esse banco de dados centralizado vai ter os dados de todas as regionais. Tá certo? Deu para entender? O que acontece quando esse cara sumir? Todas as regionais vão se comunicar só com esse banco de dados, certo? Aí que entra reduzir os riscos desse servidor ser centralizado. Aí vocês falou vertical ou horizontal. Aí ou eu vou colocar um servidor parrudo para aguentar esses acessos, ou eu vou criar um data center com esses servidores que já existem, ou eu vou migrar para uma estrutura de cloud.